Olá pessoal, boa noite. Tudo beleza? Já vi que já tem gente entrando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Vão dando um ok aí para ver se o som tá chegando legal. Estou usando aqui o microfone para melhorar mais o nosso áudio. Esses momentos iniciais, a gente vai aguardando um pouquinho para o pessoal entrar, para a gente dar seguimento às nossas atividades doutrinárias, nossos momentos de reflexões, tomando sempre o Espiritismo como referência, como guia das nossas construções, das nossas renovações, tá? E mesmo nesse momento de isolamento social, mesmo nesse momento que a gente está um pouco mais, por questões óbvias, sanitárias, a gente está um pouquinho mais afastado, você traz que tem se preocupado em manter essa rotina das palestras, dos encontros, para a gente não deixar de estar trabalhando as nossas reflexões, os nossos estudos, que isso, afinal de contas, não para e não pode parar. Bom, nós já abrimos os trabalhos aqui. A gente está com a equipe bastante reduzida, né? Por conta das nossas medidas de isolamento social. Já abrimos, já fizemos a prece, mas fazer mais uma para que vocês aí e nós aqui, possamos formar uma só corrente, né? Querido Mestre Jesus, luz divina, força amorosa do universo, agradecemos esse instante, rogando que sejamos amparados, que sejamos orientados, que possamos fazer parte desse conjunto de trabalhadores do bem, que, sobretudo nesses instantes de muita aflição, atuam de forma intensa em nome do Cristo, em nome da luz maior. Rogamos, portanto, que nesses instantes, nos trabalhos de hoje, sejamos inspirados, estejamos em uma conexão cada vez mais forte com a luz. Envolve também Cristo amigo, luz divina, todos e todas que estão participando dessa atividade, para que a gente possa, a partir das reflexões aqui levantadas, aprofundar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, na busca de uma existência mais saudável, mais espiritualizada e mais condizente com as propostas do amor, da vida e do bem. Muita paz e muita alegria para todos, que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje, como acho que alguns de vocês viram, a gente separou como temática o homem de bem, que faz parte de um conjunto de temas maiores, que são as mensagens cristãs, para a gente poder refletir nesses instantes. E a gente pensou em um subtema, um subtítulo, para ir conectando com a ideia que a gente quer trazer para a reflexão de hoje, que é os desafios que nos movimentam. Então, o homem de bem, os desafios que nos movimentam. Essa temática do homem de bem, ela está inserida no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec deu o título de Sede Perfeitos, tá? Então, a gente vai localizar a nossa reflexão basicamente aí, nessa parte do Evangelho, no capítulo 17, e vai tomar também como apoio, vou buscar também como um auxílio para as nossas reflexões, a ética de Spinoza, tá? Vou trazer um filósofo que eu gosto muito, que eu acho que dialoga bastante com essa proposta que Kardec está trazendo aqui sobre o homem de bem e como é que isso pode servir
para os desafios que nos movimentam, certo? A gente está organizando essa nossa exposição em mais ou menos os 35 minutos iniciais para eu estar expondo aqui o tema e vocês vão, as perguntas, os comentários que vocês vão fazendo, a gente está com a nossa companheira aqui, Alice. Ela aqui, e aí a gente vai dar os minutos finais para comentar, falar um pouquinho das colocações de vocês e depois a gente retoma para fechar momentaneamente, tá, o nosso raciocínio, certo? Bom, então a primeira coisa que eu queria falar é que essa temática, o homem de bem, ela não se restringe ao gênero, tá? Ao gênero, ao homem, ao gênero masculino. Ela se refere ao ser humano de bem, certo? Então, tanto o homem como a mulher estão inseridos nessa proposta que Kardec traz no capítulo 17, e a gente vai estar se referindo a isso como ser humano de bem, tá? E aos pouquinhos ressignificando essa linguagem, que a gente considera isso importante também, certo? E ela está, como eu falei, ela está no capítulo 17, que tem o título Sede Perfeitos. Certo? Sede Perfeitos. Kardec vai inserir essa temática, ou esse subtema do ser humano de bem, em um capítulo que ele intitulou como Sede Perfeito. E esse Sede Perfeito, a gente vai começar a pensar ele aqui como uma grande provocação saudável que Kardec faz, dessa perfeição, certo? Aliás, no próprio capítulo, ele vai chamar a atenção da gente sobre uma relativa possibilidade de alcançar essa perfeição, a gente vai falar dela, mas eu acho interessante que logo de cara já tem uma provocação positiva aí, tá? Quando Kardec fala assim pra gente ser de perfeitos, ele vai até um pouco mais além, ele vai pegar um trecho do Evangelho de Mateus, para ancorar a reflexão dele, e vai dizer que a gente deve ser perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito, tá? Então isso é uma grande provocação positiva para que a gente tenha uma espécie de referência, tá? E a gente precisa dessas referências. E foi nesse sentido que Jesus vai lá no capítulo 5 de Mateus, vai trazer um evangelho, uma mensagem, uma colocação sobre essa questão. Certo? Então, uma primeira coisa que eu acho que a gente precisa contextualizar, pensar para a gente entender que tipo de perfeição é essa e como é que a gente pode se constituir nessa direção, é pensar que a gente tem uma natureza, a nossa natureza de ser humano. Isso faz parte da nossa ontologia, ou seja, aquilo que é inerente ao ser humano, que faz parte do ser humano, a vida em sociedade, certo? Faz parte do nosso existir, é uma condição, ou seja, é uma característica ontológica do ser humano a gente viver em sociedade, tá? Diferente de outras espécies, animais, por exemplo, que muitas delas nascem e já saem por si só, levando a vida, se alimentando, andando, fazendo o que tem que fazer. Nós, seres humanos, se a gente não tiver o contato de uma outra pessoa, em poucos instantes a gente morre, não resiste. Né? A criança, o bebê, quando nasce, vai precisar do amparo das outras pessoas para poder dar seguimento ao seu existir. Então, a nossa vida em sociedade, viver com o outro, é uma condição do nosso existir. Faz parte da nossa existência viver com o outro. Porém, essa vida em sociedade, essa vida com o outro, sobretudo quando a gente adentra a fase adulta, isso, claro, já acontece desde nossa vida de bebê, nossa fase de bebê, de criança, de adolescente, mas sobretudo na fase adulta, essa relação que a gente vai estabelecer com os outros,
ela tem muito a ver com a relação que a gente estabelece conosco mesmo. Tá? Então, se eu fosse listar um primeiro elemento para a gente pensar essa construção, esses desafios que nos movem na direção da construção do ser humano de bem, eu diria que a vida interpessoal é um reflexo da nossa vida intrapessoal. Tá? Então, a relação que a gente vai constituindo conosco mesmo, ela vai refletir na hora que a gente for se relacionar com as demais pessoas da sociedade. Visto que viver em sociedade é uma condição do nosso existir. Tá? Então, repetindo, se a gente, por natureza, vive com o outro, essa relação que a gente estabelece com o outro, ela vai refletir, ela é um reflexo da vida que a gente leva com a gente mesmo. Ou seja, as construções, os ideais, os valores, os desejos, os sonhos, os significados, os propósitos, uma série de coisas que a gente estabelece conosco mesmo, vai refletir na hora que a gente vai se relacionar com o outro. Tá? E nesse instante de que a gente vive momentos bastante peculiares da nossa existência mundial, fica muito tenso para a gente fazer essas escolhas, para que rumo, que direção a gente vai dar da nossa vida, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Nós vamos seguir aquilo que as instituições sanitárias orientam. Nós vamos seguir aquilo que o presidente orienta. Nós vamos seguir aquilo que os nossos desejos impõem. Nós vamos seguir aquilo que os nossos sonhos, aquilo que é o nosso padrão cultural. Qual será a referência, sobretudo nesses instantes, para a gente seguir e conduzir a nossa vida? Tá? Eu acredito que foi mais ou menos nessa direção que Jesus pensou em trazer para a gente a questão do ser de perfeitos. Então, uma espécie de referência. Qual é a referência para nós, seres humanos? Que precisamos viver em uma relação interpessoal, em sociedade. Que isso reflete, como a gente pontuou aqui, a relação que a gente tem para conosco mesmo. Qual a direção ou qual padrão, qual princípio seguir, tá? Então, independente de qual seja ele, a gente vai chegar já naquilo que Kardec apontou como o ser humano de bem. Eu já quero trazer uma outra ideia aqui para a gente começar a pensar, que é esse modo de se comportar. Esse modo de se relacionar, a forma que a gente vai se relacionar com o outro e com a gente mesmo, em um processo simultâneo. Tudo isso vai formar uma ética de vida, certo? As decisões que a gente tomar, os valores que a gente se segurar, as direções que a gente for caminhando, ou for caminhar, ela vai constituir uma ética. Ou seja, ela vai constituir um modo de existir no mundo. Certo? Esse modo de existir no mundo, ele não é solto. Esse modo de existir no mundo, ou essa ética, tomando a palavra ética lá no seu sentido etimológico, que é ethos, que significa, dentre outras coisas, conjunto de hábitos, maneira de existir, aquele comportamento que você tem em determinado espaço-tempo. Todas essas decisões, elas vão constituir uma ética. Por isso que eu pensei em trazer umas ideias iniciais e básicas desse filósofo pré-moderno, né, Spinoza, que escreveu alguns livros, né, mas o livro principal do seu trabalho é justamente o que fala da ética, certo? E de uma forma ou de outra, quando Kardec vai pensar
no ser humano de bem, ele vai também trazer um conjunto, vai estar, a gente trouxe algumas coisas aqui, um conjunto de princípios, valores, virtudes que vão servir de referência para a gente se locomover, para a gente pensar, para a gente ir formando as nossas relações, tanto para consigo mesmo quanto para com o indivíduo, visto que, repito, vivemos necessariamente em sociedade. A nossa vida em sociedade é uma condição do nosso existir. Certo? Bom, quando Kardec faz essa provocação, tá, de pegar aquilo que eu falei, né? Eu vejo isso como uma provocação positiva, uma provocação muito legal, quando ele vai atribuir essa construção do homem de bem aos seres perfeitos, tal como está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, logo de início ele faz uma distinção que eu acho interessante a gente fazer para a gente ir organizando o nosso pensamento, que é o seguinte: ele vai fazer uma distinção entre aquilo que é o ideal e aquilo que é real. Certo? Logo no início, no ponto 2 do capítulo 17, eu vou pegar um trecho dele aqui para a gente ver, há uma distinção que Kardec faz entre o ideal e o real, entre a construção do ser humano de bem ideal e o ser humano de bem, a construção do ser humano de bem real, certo? E é justamente nessa relação que eu acho que se localiza os desafios que nos movem, tá certo? Logo no ponto 2, Kardec fala o seguinte: Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dar a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingir. Então, aqui está justamente esse caráter ideal da construção do ser humano de bem. Certo? Ou seja, ao associar a construção do homem de bem ao ser de perfeito como o vosso Pai Celestial, Kardec está mostrando para a gente uma direção, está mostrando para a gente um roteiro, contanto que é preciso que fique bem nítido nas nossas consciências a impossibilidade disso, visto que aquele indivíduo que adquire esses caracteres, tal como o Pai Celestial, né, usando aqui as palavras do Evangelho, se tornaria um outro Deus. Aí iria ferir um princípio que a gente no Espiritismo toma como referência, que é o monoteísmo. Certo? Então, eu achei muito interessante essa proposta, essa estratégia didática de Kardec, que foi trazer uma provocação positiva, trazer como referência para a gente a passagem de Jesus sobre essa construção, visto que ela se constitui um ideal para a gente alcançar, desde que já, utilizando a palavra dele aqui, saibamos que isso é inadmissível, certo? E aí, no próximo parágrafo, ele vai trazer um ponto que eu acho que é aqui a característica da perspectiva real dessa construção. Que ele vai dizer o seguinte: é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa, que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Certo? Bom, se esse ser de perfeito é relativo, nós estamos falando daquilo que é possível ou daquilo que é real. Certo? Então vamos lá, recapitulando. A gente tem uma referência ideal, a gente precisa disso, sobretudo nesses instantes,
de muita tribulação, de muita confusão, de muita dispersão e dúvidas, mas a gente precisa ficar atento naquilo que é real. Certo? Dentre aquilo que é o ideal e aquilo que é o real, há uma certa distância que a gente vai precisar entender para poder diminuir e até mesmo avançar. E por que também eu reforço essa ideia de que há duas características aí dessa construção, aquela construção que é ideal e aquela que é real? Porque é também característico da nossa existência uma progressão, tá? A gente não é construído, o espírito, o princípio espiritual não é construído sábio e complexo. Muito pelo contrário. Ele é construído, ele é feito simples e ignorante, tá? Mas para caminhar dessa simplicidade, dessa ignorância para uma complexidade e para uma sabedoria. Ou seja, mais uma vez é sair daquilo que é possível, daquilo que é real, para aquilo que é o mais próximo do ideal. E essa ideia, ela também está posta por Kardec na Gênese, no ponto 34, quando Kardec vai trazer o seguinte, ó. No capítulo 2, no item 34, Kardec vai dizer, no item 35, capítulo 2, 35. Kardec diz o seguinte. Kardec vai falar o seguinte: o espírito não se depura senão com o tempo. E as diferentes encarnações são os alambiques no fundo dos quais deixa a cada vez alguma impureza. Deixando seu envoltório corporal, ele não se despoja instantaneamente de suas imperfeições. Certo? Então a gente tem aqui uma outra característica ontológica, ou seja, aquilo que faz parte, constitui a gente, nós espíritos. A gente se melhora, se aperfeiçoa gradativamente. Esse é um processo progressivo, que se dá entre as encarnações, que se dá também na encarnação, que se dá também no nosso período de erraticidade, ou seja, aquele período que a gente está no plano espiritual entre uma encarnação e outra. É o período que no espiritismo a gente chama de erraticidade. Certo? Então, dito isso, eu vou passar agora para esse segundo momento antes de chegar lá nas perguntas. Vocês estão ouvindo bem aí? Tá chegando bacana o som? Façam as perguntas, viu? A gente tem aqui a equipe reduzida, nossa companheira Alice aqui, trabalhando junto com o Lima, para anotar essas perguntas nos comentários, para a gente depois dialogar um pouquinho. Que também tem isso, né? Como a gente está fazendo uma live, a gente tem uma movimentação um pouquinho diferente. Acho bacana que a gente consegue, se a gente não tem essa proximidade, o contato visual, o contato físico, que eu até mesmo gosto, a gente tem a possibilidade de atingir uma quantidade de pessoas bastante grande. Tá, aliás, antes de chegar no segundo ponto do que eu queria trazer aqui, e a gente ir lá para as questões, as colocações de vocês, Kardec trouxe, tá, umas referências para a gente no item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai trazer as características desse ser humano de bem que vão servir para a gente como referência, como orientador, como diretriz para a gente pautar as nossas reflexões e as nossas decisões, tá? Nossa construção de sentimento, nossas reeducações, remodelações, aquilo que a gente precisa fazer aqui em uma encarnação. É justamente no ponto 3 que ele vai trazer algumas características desse ser humano de bem. E eu, claro, não vou falar de todas, mas só para listar,
ele fala o seguinte: quem é esse homem de bem, essa mulher de bem ou esse ser humano de bem? É aquele que já pratica a lei de justiça, amor e caridade. É aquele que coloca os bens espirituais acima dos bens temporários. É aquele, é aquela que faz o bem pelo bem. É aquele ou aquela que retribui o mal com o bem. É aquele ou aquela que sacrifica seus interesses à justiça e não o contrário, como a gente tem visto por aí, por exemplo. É aquele ou aquela que pensa nos outros antes de si. É aquele, é aquela que se guia pela caridade. É aquele, é aquela que não tem ódio, rancor nem desejo de vingança. E por aí vai. Essa lista ela é um pouco mais longa e vale a pena depois cada um consultar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde a gente está tomando como referência para a reflexão de hoje, para dar uma olhada nessa lista. Porém, a gente está contextualizando ela nessa perspectiva entre o real, entre o ideal e o real, certo? E é justamente agora, nesse segundo ponto, que eu quero passar um pouquinho para discutir rapidamente, para a gente pensar como é que a gente pode entender esse ideal e esse real e como é que a gente pode, quais estratégias ou quais perspectivas a gente tem para encurtar essa distância e cada vez mais ir fazendo o nosso trabalho, que é um trabalho de, como disse aqui Kardec na Gênese, de depuração ou de aprimoramento. Tá certo? Bom, a gente trouxe algumas características desse ser humano de bem, tá? E é evidentemente que em vários momentos a gente consegue, em dada medida, isso. A gente consegue atingir, consegue se constituir benevolente, consegue se constituir ser respeitoso, consegue pensar nos bens espirituais acima dos temporais, a gente consegue praticar a lei de justiça, amor e caridade. Contudo, entretanto, muitas vezes, ou talvez até a maioria dessas vezes, a gente não consegue. Muitas vezes, ou até mesmo a maioria dessas vezes, a gente vai se pegar em uma ética totalmente oposta a isso. Certo? E aí eu fico pensando justamente como colocar isso nessa perspectiva o ideal é atingir essas virtudes, ou esse conjunto de virtudes que Kardec traz aqui para o ser humano de bem. Mas a outra coisa é quando eu me pego, ainda que tenha essa proposta, uma proposta espiritualista de me tornar uma pessoa melhor, uma proposta de ser alguém hoje melhor do que fui ontem, eu ainda me pego contraditoriamente atuando de forma contrária a isso daqui. Certo? A Aninha está até dizendo aqui, ó, o evangelho dela segunda foi o homem de bem, tá vendo? Como as energias vão confluindo para a gente caminhar. Essa contradição, pessoal, também é uma característica do ser humano. Tá? Essa contradição é apesar de não estar aqui no capítulo 17, ela faz parte do nosso existir. Nós, enquanto seres humanos, somos assim mesmo, contraditórios. A gente estabelece um ideal, a gente organiza uma meta, vai no centro espírita, ou vai nas casas religiosas, ou vai para uma prática espiritualista, com a finalidade de atingir essas características apontadas por Kardec, mas vira e mexe a gente se pega fazendo o contrário. A gente se pega no processo de contradição. Supernatural. Supernatural, visto que, como Kardec bem colocou aqui no item 35 do capítulo 2 da Gênese,
O espírito, nós espíritos, não nos depuramos desde o momento que a gente deixa o envoltório carnal. Ou a gente não se eleva, não se torna virtuoso de uma hora para outra. Tá? Porém, qual é a reflexão que eu faço? Se encontrar no momento de contradição, ou seja, em uma situação em que a gente pratica algo diferente daquilo que a gente escolheu ou pensou para a gente, já nos coloca em um momento de transição. Certo? Repito, toda vez que a gente se pegar em contradição, ou seja, fazendo, pensando, sentindo algo contrário daquilo que nos propusemos, ou até mesmo dizemos que vamos fazer ou que vamos ser, já nos coloca em um momento de transição. Se pegar em contradição faz parte de um processo evolutivo. Certo? Porém, essa contradição, entender por que essas contradições existem. Porque às vezes a gente fica assim, pô, mas eu já falei tanto que ia deixar de falar por detrás das pessoas. Eu já estou no espiritismo há tanto tempo, eu já estou numa caminhada espiritual, eu já estou numa proposta muito diferente. Isso sou eu, tá? Isso que eu estou falando não é ninguém, não. Sou eu que me pego nesses dilemas, nessas contradições. Mas ainda assim chegou ontem, ó, eu fazendo de novo, olha eu, mais uma vez, repetindo aquilo que já não era mais a minha proposta. Quando a gente se coloca, se pega nesse instante, enxergando a nossa contradição, já há um sinal muito positivo. Porque a gente já parou para pensar e se vê contraditório. Certo? Nós já paramos para pensar e a gente já conseguiu perceber que, opa, está havendo uma dissonância entre aquilo que eu prometi, entre aquilo que eu me predispus e entre aquilo que eu acabei de fazer. Quando a gente não identifica a questão, não identifica a problemática, a gente está muito mais longe de resolvê-la. Certo? Aquele indivíduo que já se coloca perceptível de si mesmo, que já começa a perceber que, por exemplo, se colocou em uma contradição entre aquilo que ele estabeleceu como ideal, que é, sei lá, ser mais justo, e aquilo que ele momentaneamente tem condições de fazer, aquilo que é possível fazer, que foi ter uma prática injusta. Quando ele se coloca nesse momento de se perceber contraditório, ele já está começando a avançar. Isso. Ana, vou deixar as perguntas um pouco mais para frente, mas já tem um aqui bem bacana, que está dizendo o seguinte, então nos perceber em contradição já é, digamos, sinal de evolução? Exatamente. Tá? Olhe como é que eu estou encaixando essas ideias. Eu estou partindo primeiro da ideia que Kardec traz no item 35 da Gênese, tá? No capítulo 2, no item 35, ele vai dizer, o espírito não se depura senão com o tempo. Tá? Não nos tornamos, em outras palavras, né, não nos tornamos perfeitos de uma hora para outra. Kardec faz uma provocação positiva, quando ele pede para a gente ser perfeito igual à perfeição divina, sendo que ele mesmo adverte a impossibilidade disso. Então, a gente tem uma perspectiva que é o ideal, uma espécie de rota, de direção, e também, sem direção, a gente se perde mesmo, tá? Sem falar que a questão 625 do Livro dos Espíritos já trouxe também lá uma referência, né? Quando Kardec pergunta qual modelo a gente deve seguir para... Não lembro bem a pergunta, não decoro. Nesse ponto eu invejo muitos evangélicos que chegam lá na minha porta com tudo decorado na ponta da língua. Eu não consigo decorar. Mas na questão 625, a gente vai ver lá que Kardec já faz essa pergunta. Qual que seria o modelo? E talvez a menor resposta de todas as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, e com maior profundidade, talvez seja essa da 625. Quando eles respondem Jesus. Então a gente já tem uma referência, tá? Ainda assim,
Ainda assim, 5 anos depois, quando Kardec vai sistematizar o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não estou errado com a data, acho que foi em 1863, a gente vai ver mais um capítulo destinado à organização dessa direção. Capítulo 17, Kardec se preocupa em trazer uma espécie de referências ideais para esse nosso caminhar. Porém, agora a gente está no campo do real. Tá? A gente está falando exatamente que são justamente a diferença entre aquilo que a gente almeja para si e aquilo que a gente pode fazer naquele instante, ou se pega fazendo, que eu chamei aqui de contradição, é o que a gente tem no instante. Isso é o que realmente, isso é o que de fato nos representa. Tá? Então vamos trabalhar nesse real. Esses próximos 10, 15 minutos, eu vou destinar para a gente entender o porquê desse real, para depois passar para as questões. Vou descer em breve porque essa filosofia de Spinoza ela é muito rica, muito fascinante. E eu acho que ela pode ajudar bastante para a gente nesse processo de entender por que a gente se pega nessas contradições. Tá? Eu já tenho convicção que eu quero construir em mim tais sentimentos virtuosos, tais comportamentos virtuosos, tais perspectivas que me coloquem nesse perfil do ser humano de bem, ainda que eu saiba que isso é um processo gradual, mas eu me pego na real, como a gente fala aí no popular, na real eu me pego justamente o contrário daquilo que eu me predispus. Spinoza, que foi um filósofo do século XVIII, século XVII, ele vai pensar justamente o que faz a gente construir um comportamento moral. O que é que leva a gente a se colocar comportamentalmente em um conjunto de atitudes que nos qualificam como uma pessoa virtuosa ou uma pessoa moral. Aí ele vai construir o que ele chamou de teoria dos afetos. Teoria dos afetos, tá? Ele vai pensar o seguinte, olha, existem coisas que nos afetam, afeto aqui não no sentido de carícia, de carinho, mas afeto no sentido de modificar o nosso estado. Existem questões que nos afetam, a gente vai falar rapidinho delas aqui, que modificam o nosso estado, seja de forma momentânea, seja de forma duradoura. E para ele, e eu acho que faz muito sentido a sua filosofia, esses afetos, eles antecedem a nossa construção no campo da moral, no campo das virtudes. A falta de conhecimento daquilo que nos afeta vai justamente ser a matriz, ser o gerador daquilo que a gente chamou nesse instante de contradição. Tá? Para a gente entender rapidamente os afetos, hoje, por exemplo, eu tive a notícia de que um colega meu, que fez o curso de pedagogia lá comigo, com a Aninha também, com a Ana Paula, pegou Covid-19, a gente sabia que ele estava hospitalizado e hoje a gente soube que ele desencarnou. Tá? Ontem, aliás, soube disso ontem. E isso me afetou. Ou seja, isso modificou o meu estado. Modificou o estado que eu me encontrava naquele instante. Vídeo ao vivo pausado. Que isso? Voltou. Aquela notícia modificou o meu estado, tá? Me tirou do meu estado de maior alegria que eu estava e me fez passar por um estado de menos alegria ou de tristeza. A vida em sociedade, retomando aquilo que a gente tinha falado lá no início, a vida em sociedade me afetou, no caso particular da notícia da morte desse meu colega de curso, e me tornou triste naquele instante. Da mesma forma que tem coisas que me tornam tristes, o fato de vir para cá hoje e falar brevemente sobre essas questões foi algo que me alegrou. Tá? Essa possibilidade que o Cetrasque trouxe
através do convite da Casa de Lima, isso me deixou alegre, porque eu gosto de falar, eu gosto de estar me reunindo para a gente discutir essas coisas. Para mim, são super importantes. Então, você veja que elementos externos afetaram, eu trouxe 2 exemplos que no meu caso afetaram me deixando mais triste e em outro caso me deixando mais alegre. Da mesma forma que existem esses afetos que vêm de fora para dentro, existem aqueles afetos que eu mesmo gero para mim mesmo. Certo. A gente vai retomar esse assunto em outros momentos, porque a gente vai tendo outros encontros, mas só para a gente ter uma ideia de que a teoria dos afetos, aquelas questões que afetam a gente, que muitas vezes a gente nem se dá conta, alteram o nosso estado e alteram o nosso comportamento, que consequentemente vai alterar a nossa relação com aquele conjunto de virtudes que estabelecemos para nós. Tá? Eu vou parar um pouquinho nesses assuntos para começar um pouquinho sobre as questões. Deixa eu ver se a sua letra dá para ver. Se fosse a minha, eu ia pedir para você ler, mas da sua letra dá. O 12 eu já fiz, né? Já, certo. Da próxima vez eu vou organizar também um momento desse com mais tempo, viu, Lima? Para a gente conversar mais. Tem uma pergunta aqui, é dessa pessoa aqui? Alda. Tadinho. Lima está trazendo o seguinte: como lidar com os sentimentos de culpa, caso ele surja quando percebo que não estou de acordo com as características de um homem de bem? Perfeito, aquilo que a gente falou, tá? Quando a gente começa a perceber, vou ler de novo a pergunta: como lidar com o sentimento de culpa? Como a gente lidar com aquele nosso estado ou com aquela nossa ética? Isso no campo dos sentimentos. Caso esse sentimento surja quando eu percebo que não estou em acordo com as características do homem de bem. A primeira forma que eu acho interessante para a gente lidar com isso é acolher. Aqui eu estou indo bem na perspectiva de Hermance Dufour e de Joana de Ângeles também, que vai trabalhar muito na perspectiva do autoacolhimento, da autoamorosidade, para que a gente não passe até aquele comportamento, aquela ética que a gente aprendeu de muito tempo atrás, de tudo aquilo que vem, que a gente sente, que não está no campo das virtudes, da moral, a gente já acha tenebroso, a gente já acha um terror, já começa a nos considerar como alguém super indigno. Não, a primeira coisa que a gente vai fazer é acolher esse sentimento, tá? Todavia, o sentimento de culpa não vai colaborar muito para a gente se desenvolver, tá? O sentimento de culpa precisa ser ressignificado. Só que você não vai ressignificar aquilo que você não vai entender, aquilo que você ainda não entende. Você não vai conseguir ressignificar aquilo que você ainda nem percebeu que te afetou, tá? Volto para a teoria dos afetos, que vai procurar esmiuçar tudo aquilo que nos afeta e que vai modelando, direcionando o nosso comportamento sem a gente nem perceber. Você se perceber em uma contradição frente àquelas características do homem de bem já é um ponto positivo, pois faz você começar a ter um contato mais próximo consigo mesmo. Isso não é meu não, isso é de Hermance Dufour. Hermance Dufour, no livro Sentimentos que Curam, se eu não estou enganado quanto ao título, ela vai ressignificar. Vai falar que um movimento super importante, nesse momento que a gente se pega nesses sentimentos contraditórios entre aquilo que a gente quer, aquilo que a gente se propôs e aquilo que realmente nós somos, ela vai orientar que a primeira coisa que a gente deve fazer é acolher. Para parar de se culpar, se chicotear e começar a se perceber como se é, para daí se reconstruir. Uma outra aqui, esse é de Vieira, né? De Vieira colocou assim: como ensinar ética para crianças em tempo que não há muitos exemplos disso, especialmente nas instituições, dentre elas a família. Olha, bem profunda essa pergunta aqui, viu? Essa pergunta aqui dava para a gente fazer uma outra... Parou ali, não? Essa pergunta dava para a gente fazer aqui uma outra exposição.
Mas eu posso começar a dizer o seguinte, olha, em dado momento da criança, Dedjane, minha colega entrou aí lá outra grande pedagoga aí, ó, acompanhando a gente. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, em dado momento da fase de desenvolvimento da criança, ela toma muito como referência os seus pais. Tá? Os pais são uma espécie de referência, amor, para ela. E muitas das coisas que ela vê, ela vai começar a incorporar pelo simples fato de quem está tendo aquela atitude é alguém que tem um valor afetivo muito grande para ela, que são seus pais. Então, a primeira coisa, como ensinar ética para as crianças em tempo em que não temos muitos exemplos disso, especialmente nas instituições e dentre elas as famílias, é a gente começar a repensar a nossa ética. Tá? Mas repensar a nossa ética, eu faço de novo a provocação. É muito legal a gente conhecer o trabalho de Spinoza no livro Ética, porque ele vai justamente destrinchar essa construção ética da gente. Ele vai estabelecer vários elementos. Não é uma leitura assim que dá para fazer sozinho. É legal você estar fazendo com alguém mais experiente, por conta dos termos, por conta de outros princípios que ele já adota aqui. Mas o fato de ele dissecar aqueles elementos que nos afetam, que a gente nem se dá conta, e isso vai moldando o nosso comportamento, vai moldando a nossa ética, vai ajudar muito. Porque é a gente tendo uma ética construtiva, positiva, que vai servir de referência para as crianças também. Não é só isso, mas isso também, tá? Deixa eu pegar aqui uma 4, foi de Anne Dias. Então, perceber em contradição já é, digamos, sinal de evolução. Foi aquela que eu tinha feito. Exato. Porque, Ana Dias, tem muita gente aí que nem se questiona. Tem muita gente aí que acha que... Muita gente aí, quando eu falo assim, entenda que nós também, tá? Nós não estamos fora disso. Mas pensar que você já está resolvido, que você já alcançou o máximo que você pode alcançar, ou que você não tem mais nada a aprender, que você já é detentor da razão, do saber, é uma cilada muito grande. É uma cilada muito grande. Então, quando você já começa a se perceber, poxa, eu me propus a isso, e no entanto, eu estou lá, já é um sinal. Só que não para. Aí é que está a questão, a gente não deve parar aí. Esse é o cuidado que a gente deve ter, Anne Dias, e para todo mundo, tá? Néria, a outra foi Néria, né? Essa contradição tem de ser natural, quase imperceptível, correto? Isso. Ela começa imperceptível mesmo. Ela começa imperceptível, mas quando a gente começa a fazer um trabalho como esse que a gente propõe e que a gente no Espiritismo tenta abraçar ele com muito carinho, que é esse processo de autoconhecimento, a gente vai começar... Se eu fosse fazer uma escala gradativa, seria o seguinte: a gente sai de um estado de impercepção da contradição, alcança um estágio de contradição, de percepção da contradição, começa a dialogar, tanto com o outro quanto consigo mesmo, a respeito dessa contradição, e chega no instante que a gente começa a superar essa contradição. Isso é em uma encarnação só? Talvez. Mas é bem provável que isso dure algumas encarnações. Isso dura um período de tempo que é singular, mas que é um tempo considerável. Mas é um trabalho que precisa ser feito. Não se perceber contradição ou achar que você já está no campo do ideal que Kardec listou aqui é uma grande cilada. É um grande perigo. Aninha vai colocar o seguinte: na atual conjuntura de isolamento, em que os sentimentos estão à flor da pele e que muitas vezes o instinto de sobrevivência se sobrepõe à bondade e à caridade, etc. Como sobrepor e se trabalhar com relação a essas questões? É isso mesmo, você está correta. Nesses instantes, eu acho que, falando até mesmo por mim, uma coisa que mais aflora são os instintos mais primitivos. Quando eu vejo um desmando do governo, quando eu vejo um desmando das pessoas, ou aquilo que eu considero como desmando, né? Melhor dizendo, vem logo à tona o velho Marcelo, aquelas reações instintivas que eu já tenho muita habilidades com ela pelo visto longo período que eu vim praticando em várias encarnações,
Isso me causa, às vezes, assim, caramba, eu fico um pouco apavorado. Porém, qual é a questão aqui? Que eu acho que, como a gente diz no popular, qual é o pulo do gato que a gente pode dar aqui? A partir do momento que a gente não sabe aquilo que nos afeta, a gente não tem ainda noção do que é que pode modificar o nosso estado, lembrando que eu estou tomando o conceito de afeto aqui de Spinoza, afeto é tudo aquilo que modifica o nosso estado, ou para um aumento de potência ou para uma diminuição de potência. Quando a gente não sabe disso, as coisas só pioram. Você tende a ser mais instintivo, você tende a ser mais reacionário, você tende a ser mais irracional, você tende a ser mais belicoso, tá? A gente não vai ficar livre dos afetos. A gente vai ser afetado, como eu falei, a todo instante. Mas a inconsciência sobre eles, a inconsciência ou até mesmo a incompreensão de que somos afetados por elementos externos e internos e que esses afetos podem aumentar o nosso estado de alegria, como podem aumentar o nosso estado de tristeza, dificulta o processo. Ou então, como Kardec traz também essa agora eu não vou lembrar, mas, aliás, talvez eu lembre, 919, não lembro bem, do Livro dos Espíritos, se não é esse número, está por ali. Kardec traz uma orientação de um espírito, Santo Agostinho, que eu acho também fabulosa para a gente entender esses afetos, que é parar em algum momento do nosso dia a dia, em algum instante, para a gente poder pensar repassar na cabeça o nosso dia. Ou pelo menos aquelas questões que são mais significativas para a gente. Ou seja, esse exercício de parar para pensar sobre si, pensar em si e pensar nas suas atitudes, na sua ética diante do outro, é um exercício necessário. E quando a gente incorpora a uma perspectiva de que somos seres imortais, em que somos espíritos em uma imersão na matéria, esses pensamentos e essas elucidações facilitam. Tá? Por isso que eu acho muito grandioso e muito necessário as orientações que o Espiritismo traz para a gente. Certo? Tem mais alguma aí? Não. O horário também, né? Bom, então assim, para a gente finalizar, agradecer, tá, ao convite da casa, agradecer a participação de vocês. Vamos nesse movimento, tá? Tentando entender melhor, dar uma pesquisada, dar uma aprofundada. Eu geralmente costumo dizer que os nossos momentos de palestras são momentos para a gente fazer provocações e que cabe a cada um ir aprofundando as questões que a gente traz aqui, tá? Guardar elas com carinho para poder fazer os aprofundamentos, porque a gente não vai dar conta de tudo. E eu queria deixar como mensagem final que a ética que nós, se eu fosse... também vou dar uma de Kardec aqui, né? Se eu fosse colocar aqui na lista do ser humano de bem, se eu fosse colocar uma virtude para a gente ter como referência, seria uma ética da cosmovisão, tá? Ou seja, uma ética em que a gente se esforça para compreender, para dar sentido a um complexo de coisas que nos rodeiam, certo? Porque nós somos indivíduos sociais, somos indivíduos espirituais, somos indivíduos ambientais, somos indivíduos políticos, somos indivíduos materiais, somos indivíduos sentimentais, somos indivíduos emocionais. E uma cosmovisão vai tentar um movimento de contemplação dessas diversas questões ou dessas diversas facetas que nos compõem. Aos pouquinhos a gente vai se aprofundando, vai estudando, vai compreendendo elas melhor e vai, sem dúvida alguma, dando passos significativos na nossa construção ética para uma vida e um mundo que logo, logo será muito mais espiritualizado do que esse que nós temos agora, tá certo? Então, muito obrigado. Vamos estudar juntos, refletir juntos e caminhar juntos aí para
se desenvolver juntos.